Amém. Talvez você está pensando, é Danilo o que está fazendo aqui? Bom, primeiro, vamos saudar aqui, né? Saudações de Bogotá, Colômbia, amém? E saudações de agora, os 151 discípulos de Bogotá, Colômbia, finalmente. Bom, mas enfim, o que eu estou fazendo aqui? 2 semanas atrás, meu pai me ligou, perguntando, Danilo, você veio para o meu aniversário? Eu falei, não sei. Ele falou, quanto que custa isso? Dá para fazer em vezes? Eu falei, acho que dá. Então, essa é a história resumida, e a gente está aqui para o aniversário do meu pai, que foi mais ou menos o dia de ontem, por causa que ele nasce dia 29 de fevereiro, então é mais ou menos aí, dia 1º ou dia 28. Ele gosta de celebrar os 2 dias, amém? Mas enfim, obrigado Vini e Bia pela oportunidade de estar aqui com a Igreja de São Paulo. Vocês são eternos amigos queridos para nós, e toda a família aqui de São Paulo, obviamente. Bom, vamos estudar a palavra de Deus, mas vamos começar com uma oração, amém? Pai Santo Deus, mais uma vez, muito obrigado, Deus, por ser um Deus tão bom com a gente, Deus. Pai, a gente não tem noção, na verdade, o quanto o Senhor nos protege, o quanto o Senhor nos cuida, o quanto o Senhor nos serve, o quanto o Senhor está sempre atento às nossas necessidades, o quanto o Senhor nos treina também, Pai. Pai, eu te imploro do fundo do meu coração, Deus, que a gente possa estar focado na Tua Palavra nesse momento, Deus, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, para que a gente possa sair dessa porta aqui essa manhã, Deus, com um coração diferente, ó Pai. Oramos no Teu nome santo, Jesus, amém. Amém, irmãos. O título da pregação é Convicções Profundas. O Vini falou que a gente tem esse espaço aqui até 3 da tarde, amém? Então, vamos lá. Tem algumas convicções profundas da Bíblia, amém? Vamos falar alguma delas. Antes, eu quero ilustrar com essa analogia. Quem aqui gosta de futebol? Mas levanta a mão, quem gosta de futebol? Mas quem é bom de futebol? Levanta a mão. Isso é relativo, isso é muito mais relativo. Eu penso, o Valdir levantou a mão, que é bom ou não? Não. Amém. Mais ou menos. O Edu? Ok. Vamos supor que é o Valdir que é bom de futebol, mas é uma ilustração isso aqui, tá bom? E o Valdir, ele gosta muito de futebol, e ele está no CP, no lugar de esportes dentro da USP, e por algum motivo essa semana tem um cara que vem aqui visitar São Paulo, e o prefeito de São Paulo quer mostrar as quadras super modernas da USP por algum motivo, para esse jogador chamado Lionel Messi, que o Valdir puxa saco dele se você não falou bastante tempo com ele. Messi, tudo Messi. E o Messi está lá conhecendo as quadras incríveis da USP, e o pessoal está, autógrafo, não sei o quê. E o Valdir está lá, ele foi lá para ter um tempo com Deus, e olha para o Valdir, ele não sabe o nome do Valdir, né? Amigo, você gosta de futebol? E o Valdir, eu gosto de futebol. Eu posso te ensinar uns passes bacanas de futebol? O que você responderia, Valdir? Claro que sim. Por quê? Porque é o Messi e é o Valdir nessa situação. Ou imagina outro exemplo, para todo mundo entender aqui. Imagina que o Eduardinho e o Magalha, eles estão no Pão de Açúcar comprando costela, para fazer um churrasco para os universitários, que nenhum dos universitários tem dinheiro. Então eles estão lá, eles estão se esforçando, eles estão comprando farofa, eles estão comprando picanha, que está super caro. Mas, enfim. E de repente aparece 3 pessoas do Masterchef dentro desse supermercado. E pergunta para eles, eu posso ensinar algo bacana para o seu churrasco? Há uma tendência natural de pessoas renomadas na área, que a gente põe numa situação de aprendiz. Seja um jogador, seja um cozinheiro renomado, seja o que seja. Há uma tendência de entender, nossa, eu deveria aprender algo dessa pessoa. Tem sentido, irmãos? Da mesma forma, irmãos, há uma tendência que se Jesus estivesse caminhando em São Paulo aqui essa semana, ele ia ver muito pecado, porque carnaval, número 1, né? Mas se ele olhasse para você no meio do shopping, está comendo uma casquinha, está esperando o bate-papo chegar, que saiu mais cedo do seu trabalho, nossa, estou tendo que pensar, falar português, meu Deus, a que nível chegamos? E você está esperando o seu bate-papo para poder compartilhar a fé aí, e Jesus, ele te abordaria. O que você acha que Jesus te perguntaria?
Eu não consigo imaginar que Jesus perguntaria, eu posso te ensinar a jogar melhor futebol? Eu posso te ensinar a cozinhar melhor? Eu imagino que Jesus faria perguntas incômodas para mim. Seria algo tipo, Edu, eu posso te ensinar a apreciar mais a cruz? Ou, Simone, eu posso te ajudar em essa área da sua vida? Eu consigo imaginar Jesus fazendo perguntas incômodas para cada um de nós e abrindo as escrituras para poder ensinar dessas escrituras. Tem sentido, família? Eu imagino perguntas como, eu posso te ajudar a ser mais confiante e menos inseguro quando você convida outras pessoas? Eu posso te ajudar a ser mais humilde e menos orgulhoso quando alguém abre as escrituras com você no tempo do discipulado? Ele provavelmente abriria as escrituras para falar com cada um de nós. Vamos para João capítulo 14. João 14. Vocês querem escutar a palavra de Deus hoje? Mas vocês querem escutar de que forma? Vamos falar como Jesus falava com os seus próprios discípulos aqui. Aqui em João capítulo 14. Vamos ler aqui no versículo 4. Fala assim, vocês conhecem o caminho, Jesus falando, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eu amo a Escritura, irmãos, porque Jesus já tinha passado um montão de tempo com esses discípulos. Eles estavam caminhando com Jesus, eles viram Jesus caminhando sobre a água, eles viram Jesus multiplicando pães e os peixes, eles viram Jesus fazendo um monte de coisa. O que me faz entender, e eles estavam lutando ainda com a ideia de Jesus ser Deus ou não, Filho de Deus, nunca tem a ver com o mensageiro. Sempre tem que ver com a mensagem. Pode ser Jesus falando com você no shopping essa semana. Tem o mesmo poder de alguém abrindo a palavra de Deus e pregando as próprias palavras de Jesus para cada um de nós. Não se trata de ter um pastor famoso pregando. Na igreja que eu ia antes, tinha às vezes umas propagandas de um pastor famoso que ia para Votorantim. Nossa, venham conhecer, venham escutar o pastor, não sei, o pastor Jacques, né, que vai pregar em Votorantim essa semana. Nossa, que poderoso, vamos escutar o pastor Jacques, eles fazem uns milagres super loucos aí, você tem que escutar o pastor Jacques. Ou a pastora, vem a pastora Amanda pregar esse fim de semana, imagina, não é nada que alguém que se chama Amanda e Jacques aqui, né, mas havia um apelo de tal pessoa vai pregar, tal pessoa vai pregar. Se dependesse do pregador, para que a mensagem fosse eficiente, Jesus, todas as pessoas que haviam escutado Jesus, teriam se tornado discípulos de Jesus. Se dependesse só do mensageiro na história, todas as pessoas que Jesus chamou para se arrepender e serem batizados, seriam discípulos de Jesus, mas a gente sabe que isso não aconteceu. Com o que tem que ver então? Tem que ver com quem escuta a palavra de Deus. E essa é uma pregação que eu preparei para o meu próprio coração, mas que eu espero que ajude cada um dos nossos corações aqui também essa manhã, amém? Acreditar de fato na palavra de Deus, que isso aqui tem poder para mudar a minha vida, mas tem poder para mudar a sua vida. Essa é a chave dessa pregação e é o meu intuito de que a gente saia daqui com mais convicções sobre esse princípio, amém? A gente pode pensar às vezes, nossa, meu bate-papo está um pouco desanimado, como é que eu posso ajudar o meu bate-papo? Já sei, eu vou chamar a Bia para falar com as irmãs, e eu vou chamar o Valdir para falar com os irmãos, ou o Vini. O que você acha que eles vão mostrar para essas pessoas que você já não tem acesso nas escrituras? Porque sempre se trata da mensagem e não do mensageiro. E se a gente tem fé nesse princípio de verdade, irmãos, a gente entende que qualquer pessoa pode mudar. Mas não por causa de você, de suas analogias e ilustrações, mas por causa disso aqui.
Não essa especificamente, mas a sua também pode ser. Amém? Jesus diz que podemos, quando a gente crê nessas coisas de verdade, irmãos, ver coisas ainda maiores. Porque ele continua, no versículo 12. Ele fala assim, diga a verdade, João 14, 12. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É uma famosa escritura, né? Que Jesus fala assim, se vocês crerem nisso, vocês vão poder fazer coisas ainda maiores. Não seria incrível, irmãos, ver coisas ainda maiores que Jesus fez? Só que tem uma condição muito clara aqui. Crer nas convicções que Jesus cria. Ter as mesmas convicções que Jesus tinha. Só tem um problema nessa história. A gente vive num mundo que não gosta de ter convicções profundas. E que isso é ofensivo. E que está errado falar, isso está certo e isso está errado. Se você sai daqui, principalmente nessa época, e você tem convicções profundas, meu Deus do céu, vão crucificar você no meio da rua. Qual é o princípio por detrás aqui, irmãos? Se a gente crê nas mesmas coisas que Jesus cria e pregar as mesmas mensagens que Jesus pregava, essa é a chave para ajudar o meu próprio coração e o coração dos seus familiares, o coração dos seus amigos. Eu estava vendo aqui o batismo sendo apresentado essa manhã e eu estava pensando, é disso que se trata. O meu sonho é batizar os meus pais. E vários de vocês cumpriram esses sonhos nos últimos anos, né? E eu sonho com esse dia de estar apresentando aqui o meu pai. Eles quase me fizeram chorar aqui. Mas como isso vai acontecer? Não vai ser aguando a mensagem. Não vai ser diluindo a mensagem. Vai ser pregando as mesmas convicções que Jesus pregava. Vamos para João capítulo 6, irmãos. Jesus não tinha medo de ofender as pessoas. Jesus não deliberadamente ofendia as pessoas tampouco. Mas vamos ler aqui o que acontece no versículo 60. João capítulo 6, versículo 60. Vocês estão aí? Versículo 60 fala assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, quem que estava aí? Seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? E outras versões fala, isso os ofende? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, versículo 65. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja dado pelo Pai. Daquela hora em adiante, muitos dos seus discípulos, não eram pessoas aleatórias, discípulos, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês não querem ir também? Para mim é muito louca essa escritura. Jesus estava pregando, depois de uns 2 anos, e ele prega o princípio que ninguém pode chegar ao Pai senão por ele, que Jesus, ele era a água de vida, e os discípulos, várias pessoas estavam como não, mas isso exclui um montão de pessoas. E Jesus, isso dói o coração de vocês, por acaso? Isso incomoda um pouquinho. E Jesus sabia desde o princípio quem iam ficar fiéis de verdade, e quem iam se ofender e tentar buscar uma mensagem que queriam não tanto compromisso assim. E Jesus, depois que um montão de discípulos, irmãos, eles vão embora, ele olha para os 12 e fala assim, vocês não querem também? Jesus não estava querendo números aí. Claro que Jesus quer que todas as pessoas sejam salvas, mas Jesus queria discípulos de verdade. Discípulos com convicções profundas. Discípulos que pensavam e que sentiam como ele pensava e sentia. E Jesus estava disposto a resetear todo o ministério dele, iniciar do nada, de novo, se não fosse por discípulos de verdade que estavam aí com ele. Às vezes a gente pode colocar limites na nossa devoção para Deus. Eu estou estudando a Bíblia aqui, mas se eles me chamarem para compartilhar de novo a fé, eu não sei se eu quero continuar estudando a Bíblia. Se eles me chamarem para romper com a menina que eu estou saindo lá, que estou sendo tudo bem impuro de vez em quando, é muito radical esse grupo aqui.
Que tipo de convicções você quer pregar e ter para o seu próprio coração? Porque Jesus tinha essas convicções que ofendiam as pessoas, mas que na verdade traziam vida e salvação e libertação dos pecados. Não sei para vocês, irmãos, mas não existe nada melhor que deitar sua cabeça no travesseiro desse calor de noite e pensar, caramba, Deus, obrigado. E não tem nada incomodando seu coração, não tem pecado oculto, não tem algo para lidar mais. Você está vivendo, você não é perfeito, mas eu tampouco, mas a gente está vivendo na luz, por ter as convicções que Jesus tinha. Não só escritos nos nossos cadernos bonitos, com cores às vezes, mas de fato nos nossos corações. Vamos a Lucas capítulo 6, irmãos. Lucas capítulo 6. Estão aí? Jesus foi morto, crucificado, por quê? Porque ele pregou o que as pessoas queriam escutar? Claro que não. João Batista foi decapitado porque ele pregou o que o povo queria escutar? Não acredito que sim. Ele deixou de pregar porque alguém escreveu um post ofensivo contra ele no Facebook? Eu acho que não. Isaías, Jeremias, vários profetas foram decapitados, cerrados ao meio, crucificados de cabeça baixa. Por quê? Porque eles pregaram o que os israelitas queriam escutar? Não, eles pregaram convicções profundas da palavra de Deus. O que você acha que vai acontecer com você se você pregar como Jesus pregava? Vamos falar o que Jesus fala sobre isso. Aqui em Lucas capítulo 6, versículo 22, fala assim: bem-aventurados, abençoados, felizes serão vocês quando os amarem e escreverem coisas boas de vocês no Facebook e todo mundo dá like no seu... Jesus não teria que pregar sobre isso porque é intuitivo com a nossa carne, com a nossa vaidade, a gente quer isso naturalmente. Mas Jesus tem que falar isso. Bem-aventurados vocês quando os odiarem, quando os expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Porque assim, os antepassados deles trataram quem? Os profetas. Os profetas que pregaram convicções profundas não foram amados e tiraram flores para eles passarem aí. Não, eles foram odiados. No versículo 26, fala assim: ai de vocês. Jesus fala ai porque é ai mesmo. É diferente de sua mãe falando ai, minha mãe falando ai. Jesus fala, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Pois assim os antepassados deles trataram a quem? Os falsos profetas. Qual é o seu objetivo de vida? Pensa sobre isso. No fundo do seu coração, você quer ser amado? Sabe como você faz isso? Não pregue convicções profundas. Tenha uma vida que você vai no culto nos domingos. Isso se você já não conseguiu um trabalho que pede para você nos domingos no culto também. E sem abrir a sua boca de pregar as convicções profundas que Jesus pregava. Agora, a parte incrível dessa história. Se você é desses que quer ver coisas ainda maiores acontecer, Deus tem feito coisas incríveis, irmãos, aqui na igreja de São Paulo. E vocês inspiram muito as igrejas também lá do Cone Norte. Mas se você quer ver coisas ainda mais incríveis, é hora de a gente ter convicções ainda mais profundas, como Jesus tinha também. Amém? Agora sim, é o título da pregação, convicções profundas, termina a introdução, amém? Qual é o estudo mais importante do seriado de princípios básicos? Eu não sei julgar, é esse, não sei, mas o que vem na minha cabeça é cruz. Cruz é um pouco importante, chamemos assim, porque é a mensagem da motivação de por que está aqui. Por que está aqui nesse calor que está lá em São Paulo? Aqui em São Paulo, lá em São Paulo não, a gente está em São Paulo. Por que está aqui essa manhã? Ah, porque Jesus morreu na cruz por mim. Ah, ok. E motivado por gratidão, a gente pode estar aqui, a gente pode cantar para Deus, a gente pode ser humilde com a palavra de Deus. Mas eu ouso dizer que tem um estudo mais primordial que esse, inclusive. Palavra de Deus. Danilo, por quê? Essa é a minha opinião. Pode ter a sua opinião também. A minha opinião é essa, por quê? Porque se você entende a autoridade da palavra de Deus, o seu coração pode ser humilde à cruz, incluso depois. Se a gente entende a autoridade da palavra de Deus, não vai depender se você tem filho, se meu discipulador tem filho ou não, para entender o meu caso de filho ou não, se meu discipulador é maior que eu, tem mais idade que eu ou não. Parece que Jesus tinha que ter 100 anos de idade e 30 filhos para poder discipular as pessoas. Não se trata disso. Se trata de Jesus pregar as palavras de Deus. Se a gente entende a autoridade da palavra de Deus de verdade, a gente vai ter um coração humilde para qualquer outro princípio que a palavra de Deus nos ensina. Tem sentido, irmãos?
E desse estudo bíblico, eu acho que o coração, também minha opinião, sobre esse estudo bíblico é Mateus 15. Vamos lá, rapidamente. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Essa Bíblia está bem pequena a letra. Eu não tinha que ter falado isso. Amém? Versículo 1. Estamos aí? Fala assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos religiosos? Super indignados. Pois não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês... Jesus sempre responde com perguntas, né? Curioso isso. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês que anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios. Deus, 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 aleluia, aleluia. Mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Você acha que Jesus ofendeu algumas pessoas falando isso? Eu imagino que sim. Qual é a situação aqui? A gente conhece muito bem essa escritura. Eles tinham acesso à palavra de Deus. Os judeus desse então, eles tinham acesso à lei de Moisés. E também eles tinham acesso a outra coisa chamada Talmud, que eram as tradições deles. Que falava que se você vai comer alguma coisa, tem que lavar as mãos até aqui, com essa aguinha que está no canto aí. E é bom lavar as mãos, eu super recomendo lavar as mãos antes de comer alguma coisa. Mas você não está em pecado de não fazer isso. E esse era o ponto de Jesus. Eles estavam indignados com uma tradição deles, que eles criaram. Que os discípulos de Jesus estavam transgredindo essa tradição dos líderes religiosos. E Jesus fala assim: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E Jesus argumenta com uma escritura muito clara: honra teu pai e tua mãe. O que significava isso? Então, não tinha previdência privada, não tinha aposentadoria, você tinha que cuidar do seu pai e da sua mãe. Mas os líderes religiosos falavam: se você vai dar para o seu pai e para sua mãe essa quantidade que você tem que honrar eles, e você dá para o templo de Deus, que é espiritual, você não precisa dar para o seu pai. E Jesus: é muito bonito isso, mas onde que está nas escrituras isso? É para Deus que está fazendo? Supostamente, mas onde das escrituras que está falando isso? Vocês são líderes, mestres da palavra de Deus, mas não estão seguindo a palavra de Deus. Esse é o argumento de Jesus. E por causa disso que ele chama eles de hipócritas. O que é um hipócrita? É alguém falar alguma coisa, mas não praticar isso. Eles falavam que seguiam a palavra de Deus, mas não praticavam isso na prática de verdade. E Jesus fala que ele estava adorando Deus em vão. Mas eu quero fazer um exercício mental com a gente aqui. Imagina que todos nós aqui, a gente é judeu nessa época. E a gente no templo, a gente sempre cresceu desde pequenininho escutando o que você vai dar para o seu pai e para sua mãe. Se você der para o templo, você não precisa dar para eles. E todo mundo: ok, beleza. Nossos líderes ensinaram isso. E a gente está no templo e a gente vê Jesus discutindo essa situação aqui com os nossos líderes. Esse tiozinho aí que te ensinou, aí, não sei como é que fala, mas perdão. Mas essa pessoa, esse mestre da lei que te ensinou que você não precisa dar para o seu pai. E a gente está vendo, você escutou o que esse Jesus falou para os nossos líderes? Existem basicamente duas formas principais que a gente poderia reagir nessa situação. Ou você ofenderia junto com ele sem analisar o conteúdo do que Jesus estava falando. Uma outra opção seria como: duro, mas ele tem razão. Se a gente diz crer na palavra de Deus, a gente tem que deixar as nossas tradições e de fato entender a autoridade da palavra de Deus. Danilo, que bom, me tornei discípulo, não tenho mais tradições. O tema é que a gente tem muitas tradições às vezes no nosso coração. Uma tradição que eu sou muito rápido para só estar esperando a minha vez de falar, em vez de escutar o que as pessoas estão falando. Não sei se só eu sou esperto nessas coisas, né? Bem, tem algumas esposas olhando para os esposos aqui agora. Mas esse é para outra pregação, outro momento. Aí.
Mas é um filtro que Jesus utiliza de pregar convicções profundas de pessoas que só iam criticar ele depois, e pessoas que iam considerar, caramba, é duro, mas é verdade o que Jesus está falando aí. E hoje, como família, eu quero nos chamar a ter 3 convicções profundas, que não são politicamente corretas, e pode inclusive ofender algumas pessoas, ou discípulos, mas por outro lado, para os que querem ver coisas ainda maiores, é o que vai ajudar a igreja de São Paulo a chegar a coisas maiores para Deus, amém? Vamos para Lucas capítulo 16. Lucas 16. Estão comigo, irmãos? Amém, que bom. Aqui em Lucas 16, vamos aqui no versículo 19. Chegaram aí? Aquela famosa escritura do Lázaro e o rico. Lembra dessa escritura? Fala assim no versículo 19. Lucas 16, 19. Eu estou em João 16, caramba, não é aqui, outro lugar. Lucas 16, 19, agora sim. Fala assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Um monte de detalhe aí. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam? Abraão respondeu: se não houver Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E Jesus basicamente falando do que ele mesmo faria depois de ressuscitando. Essa é uma escritura incrível, irmãos, e basicamente contrasta alguém que era judeu, porque chama Abraão de pai Abraão, esse rico, e Lázaro. E o que aconteceu com os dois? Os dois morreram. A gente não gosta de pensar nisso, mas cada um de nós aqui eventualmente vai faltar. Ah, não gosto de pensar isso. Tudo bem, não tem que gostar, vai acontecer igual. Cada um de nós aqui. Sabe qual é a taxa de mortalidade em São Paulo? 100%. Essa é a taxa de mortalidade, né? A gente não gosta de pensar nisso, eu não gosto de pensar nisso, mas eventualmente todos nós vamos ter que render contas para Deus. E os dois morreram. E aqui fala que esse cara estava super evangelístico. Pai Abraão, por favor, manda Lázaro falar com os meus 5 irmãos. E ele queria que os irmãos dele fossem discípulos de Jesus. E a resposta é: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Que escutem é Moisés e os profetas. Não, mas se algo sobrenatural acontecesse, Lázaro saísse da terra e pudesse falar com eles, aí sim eles iam fazer caso, eles iam escutar a palavra de Deus. E basicamente o argumento é: não, na verdade não. Se eles escutam Moisés e os profetas, não vão escutar nada mais. Quais são algumas convicções que Jesus estava pregando aí, que é bom para o meu coração, é bom que cada um de nós aqui tenha, se a gente quer ver coisas ainda maiores acontecendo aqui em São Paulo, irmãos? Ponto número 1. Convicção sobre urgência e evangelismo. Convicção sobre urgência e evangelismo. Esse cara, ele não estava evangelizando, ele estava desesperado. Desespero é um estado que, se você já teve nessa situação, é bastante poderoso. A gente vê vários casos de desespero ao longo da Bíblia, principalmente no ministério de Jesus, de pessoas que perderam a filha, de pessoas que estavam hemorrágicas, de pessoas que estavam desesperadas e conseguiram um milagre de verdade.
Porque não existia nenhuma fonte de recurso mais senão ir para Jesus. A gente vê amigos desesperados levando paralíticos diante de Jesus, e que também conseguiram o milagre deles. Mas desespero é um modo que cada um de nós tem que estar, irmãos, para poder salvar os nossos familiares também. Eu não tenho convicções sobre evangelismo. Tudo bem, todos nós eventualmente vamos ter, ou nessa vida, ou depois. Esse cara, ele não teve convicção sobre evangelismo, talvez na vida dele, porque ele não estava ajudando outras pessoas, mas uma convicção que existe no céu, existe no inferno, que deve existir no reino de Deus também, irmãos. Discípulos evangelizam. E se você se ofende com isso, você se ofende com a mensagem de Jesus. Ele está falando de legalismo? Ninguém tem que fazer nada. Eu tenho essa convicção, irmãos. Ninguém tem que fazer nada. Você não tem que estar aqui. Você não tem que ser fiel com a sua esposa. Você não tem que fazer ninguém tem que fazer nada. Se a gente for pensar desse jeito, ninguém tem que fazer nada. Mas quando a gente, sabe esse estudo de cruz que você dá de vez em quando e é para você? E você está participando, e olha o que Jesus fez por você, tipo, caramba, Deus, olha o que você fez por mim. E a gente está colocando limites, às vezes, no nosso compromisso com Deus. E esse estudo, talvez o cara nem tomou bem esse estudo, mas você sai chorando desse estudo. Porque você lembrou de novo o limite que Jesus não pôs por você na cruz. Isso aconteceu comigo semana passada. Então, Deus, perdão. que é tão difícil que a gente pode fazer assim, como discípulo de Jesus. Evangelizar deve ser uma dádiva para um discípulo de Jesus, irmãos. A gente ama falar do que a gente desfruta. Alguns mais que outros amam falar. Eu posso falar isso, alguns familiares que eu tenho, amém. Mas a gente ama postar nos estados de Facebook, nos estados de Instagram, nos estados de WhatsApp, nos estados de tudo que existe agora, sobre coisas que a gente acredita, que a gente quer que outras pessoas saibam também. Mas como tal abrir a boca quanto à palavra de Deus? Vamos para Atos capítulo 5, irmãos. Eu amo as parábolas de Jesus porque quase sempre as parábolas de Jesus é tipo, o reino dos céus é como um vinhador que saiu a contratar outros vinhadores. Não era alguém que não estava fazendo nada, é alguém que foi chamar pessoas a trabalhar. Ou o reino dos céus é como um semeador que saiu a semear. Ou o reino dos céus é como um servo que estava arando ou cuidando das ovelhas. Ou o reino dos céus é como um servo bom e fiel que trabalhou e produziu mais o que foi confiado para ele. Nunca o reino dos céus é comparado a alguém que estava vendo rios 3 horas por dia, desempregado, sem estudar e sem fazer nada. Nunca o reino de Deus, do céu se trata disso. O reino de Deus sempre se trata de pessoas servindo e servindo e servindo e glorificando a Deus através de servir a Deus. E aqui em Atos 5, eu amo essa escritura aqui. Estão aí? Aqui em Atos, eu estou em João 5 de novo, por algum motivo. Está marcada essa Bíblia aqui, alguém ama de João. Atos capítulo 5, versículo 39. Estão aí? Fala assim. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres de terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa é uma famosa escritura em que os apóstolos foram ameaçados, foram açoitados aí, e depois disso eles foram tomar Xanax e depressivos aí numa... Não, eles não fizeram isso. Eles ficaram quietos e nunca mais compartilharam. Não, isso deu mais indignação neles ainda. Antes eles estavam indo nas sinagogas nos sábados, mas agora todo santo dia eles estavam indo pregar as boas novas de Jesus. Essa tem que ser a nossa convicção, irmãos. Discípulos não devem ser movidos a campanhas de evangelismo. Discípulos evangelizam. Discípulos têm um estilo de vida de evangelismo, porque a gente crê de verdade que Cristo te salvou, que Cristo nos libertou, e a gente quer essa mensagem para outras pessoas. Sabe como medir se você tem essa convicção ou não? Como foi essa semana? Como foi o seu evangelismo essa semana? Como seria o reino de Deus se todo mundo evangelizasse como você evangeliza?
Como seria a igreja se todos evangelizassem com o mesmo fervor que você evangeliza? Em 2 Coríntios 4:13 fala, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Evangelizar vem de crer de verdade. Compartilhar fé vem de um coração que crê de verdade na preciosidade da palavra de Deus. Já se foram 16,4% do ano, irmãos. E agora está começando um mês novinho em folha de março, pós-carnaval, que o Brasil começa depois do carnaval. Para que a gente abra as nossas bocas, família. Nunca é confortável compartilhar fé. Não sei para vocês, para mim nunca é confortável. E agora que eu não tenho mais cara de universitário, agora que não tenho cabelo de universitário, agora que não tenho corpo de universitário, agora que eu tenho uma filha também, Carol falou, para de evangelizar com ela, parece que está pedindo dinheiro. Nunca é confortável abordar pessoas aleatórias. Não sei para vocês, talvez alguém desfrute disso. Para mim, eu tenho sempre que me negar no começo. E se em outra língua é pior ainda. Como é que você fala para outra pessoa? E cada país é diferente, daí você tem que aprender tudo de novo. Vocês sabem o que eu estou falando. Valdir e a Carol vão ter que aprender isso de novo, amém? Mas agora que eu tenho essa convicção, se você ora, Deus, por favor, transforma meu coração. Depois dos primeiros 3, 5 primeiros, você fica, não importa o que está pensando de mim. Sabe quando alguém está evangelizando e a pessoa não só rejeita, faz assim como... tipo... Porque se trata da nossa aparência às vezes, e como a gente se sente. Tem muitas pessoas que estão orando nesse exato momento, irmãos. Deus, por favor, envie alguém para me ajudar a ser um discípulo de Jesus. Quantas histórias a gente precisa escutar para lembrar desse princípio? Quantas vezes a gente tem que escutar que tem pessoas que estão, às vezes, tentando se matar e Deus impediu isso, e manda um discípulo e a pessoa se torna um discípulo depois. Mas a gente tem que ter essa convicção de abrir a nossa boca e alcançar essas pessoas. Eu já tentei de tudo para evangelizar, para não sentir estranho, até levar minha cachorrinha aí, mas sempre vai ser estranho no começo. Mas passe esses primeiros pessoas que você está compartilhando a fé, engole o seu orgulho e pensa que essas pessoas estão desesperadas por Deus. E esse deve ser o coração, que existe no inferno, que existe no céu, e que deve existir também no reino de Deus, amém? Todos os discípulos devem ter urgência e convicções sobre compartilhar a fé. Eu não quero ter essa convicção. Tudo bem, eventualmente você vai ter também, mas que seja durante essa vida. Irmãos, eu amo histórias de conversões, como já compartilhei aqui quando o Cláudio estava compartilhando, o pai do Cauê. Esse é o meu sonho. Isso é o que eu mais quero na minha vida. E eu tenho essa convicção que isso envolve às vezes conversas incômodas com os meus pais. Mas eu não quero não ter essas conversas incômodas com meus pais. Porque senão seria pregar e ter as convicções que Jesus tinha também. Eu amo o fato que vocês estão implantando a igreja de Belo Horizonte esse mês, amém? E que Deus já abençoou com o Tiago, que estuda física na UFMG, sendo batizado essa semana. Por que isso aconteceu? Porque alguém abriu a boca. Porque alguém teve essa convicção. Alguém escutou talvez uma pregação e pensou, caramba, doeu. Mas é verdade. Eu quero ter essa convicção também. Se você está aqui hoje é porque alguém teve essa convicção por você. E a gente quer ter essa convicção por outras pessoas também. Ponto número 2. Convicção de focar no que realmente importa. Convicção de focar no que realmente importa. Imagina essa pessoa que já se foi. Que está no céu, se morreu fiel como discípulo de Jesus, ou que está no inferno. Essa pessoa, se pudesse voltar à terra hoje, o que ela falaria para você? Se enfoca no seu mestrado, você tem que terminar isso. Se enfoca em conseguir um carro mais legal aí, né? Por favor. O que você acha que a pessoa falaria para você? Eu não consigo imaginar que são essas situações. Senão, sabe o que? Só fica perto de Deus. Nada mais importante que isso. E ajuda os demais da família a estar perto de Deus também. Nossas vidas como discípulos, uma das coisas mais perigosas que a gente pode fazer é tirar os nossos olhos da cruz. Se desenfocar. E eu não sei vocês, mas eu me desenfoco facilmente, irmãos. E o tema não se trata só de atenção, quando a gente está numa conversa, mas sim o nosso coração. Onde está seu coração agora? Você está pensando que você vai almoçar depois?
Ou está pensando em aprender algo novo da palavra de Deus? No céu e no inferno, as pessoas estão pensando se tem carro ou não, se tem namorada ou não, se tem mais mestrado ou não, se tem universidade ou não, se tem um telefone mais moderno ou não, se tem um tênis mais atual ou não, se se preocupa ou não se esconder pecado ou não. Todo mundo tem um foco principal. Quero estar perto de Deus. Vamos para Mateus capítulo 6, irmãos. Mateus capítulo 6, tem uma famosa escritura aí. Um pouquinho famosa. Versículo 33. Que Jesus fala, busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus, e não só o reino de Deus, e sua justiça. Jesus fala, e o contexto são coisas que nos enfocam, coisas que são preocupações dessa vida. Jesus nunca pregou para não trabalhar, Jesus pregou que tem algo mais prioritário que isso, mas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que estudar, que a gente tem que cuidar da esposa e das filhas, agora. Aí também, da filha, singular, agora, amém? Se Deus quiser. Mas Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que essa pessoa provavelmente falaria para você? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque essa convicção que Jesus tinha. Das várias coisas Jesus podia falar, o que eu posso falar para esse povo aqui no Sermão do Monte, para eles colocarem como foco da vida deles, o reino de Deus e a sua justiça. Quantas vezes a gente já viu pessoas orando, Deus, por favor, me dá um trabalho, e a pessoa ora para o trabalho, bate papo inteiro, está orando para o trabalho, e a pessoa dá e consegue um trabalho, todo mundo estava orando, todo mundo celebra, mas essa pessoa começa a focar mais no trabalho, que quem deu o trabalho depois. Deus, por favor, eu quero entrar em tal universidade, e Deus abençoa, e a pessoa entra em tal universidade, mas depois o que aconteceu com o fulanito? Não sei, acho que ele marcou umas aulas nesse horário do intersemanal. E a gente começa a enfocar mais nos presentes que o presenteador, mas nas bênçãos que o que abençoa, quando tem que ser tudo ao contrário. Todo mundo aqui já fez isso antes, mas que a gente tem que resetear essa convicção, porque Jesus tinha essa convicção, de priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, que significa isso? Viver na luz, ser alguém reto diante de Deus. Ninguém é perfeito aqui. Só o Valdir. Não, o Valdir tá bom. Depois que o mestre ensina aí, você vai ser perfeito. Ninguém é perfeito. Olha para o seu esposo. É verdade. Mas também, esposo, olha para a sua esposa. Não, ela é perfeita. Assim, as esposas são perfeitas. Mas Deus espera que a gente caminhe na luz, irmãos. E que não exista nada oculto no meu coração e no seu coração. Isso deve ser também prioridade. Essa pessoa provavelmente falaria isso para você, se voltasse aqui à terra. Ponto número 3. Pelo tempo. Ia dar 5 pontos, mas 3 tá bom. Convicção sobre o poder da palavra de Deus. Convicção sobre o poder da palavra de Deus. Qual foi a petição do homem rico que estava agora no inferno? Por favor, envia um defunto morto, zumbi, falar com minha família, porque assim eles vão escutar a palavra de Deus, porque vai ser algo sobrenatural, e algo sobrenatural é o que a gente mais está buscando às vezes. Mas qual era a convicção de Jesus sobre isso? Se eles não escutaram Moisés e os profetas, a palavra de Deus, eles não vão escutar nada sobrenatural. Vamos para Mateus capítulo 7, irmãos. Mateus capítulo 7. Estão comigo? Amém. Esse lado aqui está mais animado, amém? Amém. Esse lado começou a se arrepender, amém? Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus Madeira, não. Mateus 7, 21. Estão aí? Olha o que Jesus fala aqui. Eu amo essa escritura aqui. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que pessoa que fala Senhor, Senhor? Alguém que não crê na palavra de Deus ou alguém que crê na palavra de Deus?
Alguém que crê na palavra de Deus. Mas Jesus está falando, não é todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz, não que crê ou que atesoura no coração, o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau! A primeira vez que mostraram a escritura para mim, eu estava como, isso sempre estava aqui. É super forte o que Jesus está falando aí. Várias pessoas, implicando surpresa. Jesus está falando, não todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai estar bem com Deus, senão só os que fazem a vontade de Deus. E muitos me vão falar, mas Jesus, eu expulsei demônios do carinha lá aquele dia no culto, e estava todo mundo recebendo unção, todo mundo estava girando, e foi incrível. E eu senti o Espírito de Deus está aqui. E Jesus, afaste de mim, você que pratica o mal. Jesus não quer experiências sobrenaturais, irmãos. Jesus não quer que um zumbi fale com você dos mortos. Sabe por quê? Porque isso não ia durar. Você ia falar, nossa, caramba, eu tenho que fazer caso para Deus, eu tenho que mudar a minha vida. Ia passar 2 semanas sem esquecer disso. Ou do impacto disso na sua vida. Esse é o poder da palavra de Deus. Se a gente não muda por isso aqui, nada mais tem poder para mudar a gente. Esse é o argumento de Jesus. Os que eram da região oeste, uns 10 anos atrás, vão lembrar dessa história. Então, desse lado aqui, oeste, parece. Estão o meu oeste aqui. Mas, enfim, eu lembro uma situação, é que a gente estava no cruzamento da Avenida Politécnica com a Corifeu, com, não sei que mais avenida aí, Jaguaré, acho. Tem um extra gigantesco aí. E a gente estava, não tem mais, amém. Então, mas tinha. E a gente estava saindo de um estudo bíblico com um rapaz que só tinha que tomar uma decisão para Deus. E ele estava orando, a gente estava indo para o ponto de ônibus orando. Deus, por favor, me ajuda a tomar uma decisão. E pá! Do nada veio uma roda de um ônibus, de um caminhão, que soltou do outro lado, pulou o canteiro e acertou ele no ombro. Ele caiu no chão, ficou todo torcido, eu falei, morreu. Eu pensei que ele tinha morrido, ele estava tremendo assim, contorcido. E por Deus, estava chegando passou uma viatura e levaram ele para o hospital da universidade, tiraram o chapa, não tinha nada nele mais, nada. Ele falou, caramba, eu tenho que ser discípulo. Eu falei, eu acho que sei. Eu acho que estava orando por isso. Não passou 1 semana e deixou de estudar a Bíblia. Porque não dura. Você pode orar, às vezes pessoas, Deus, por favor, envia um discípulo para me ajudar, ser um discípulo de Jesus, e a pessoa se torna discípulo de Jesus, inclusive se batiza para depois, deixa, porque passou essa emoção, esse sentimento, e se move por sentimento. Não se trata de sentimento, não se trata de experiências emocionais, se trata de fazer a vontade de Deus. Recentemente na Colômbia, estava eu e outro irmão, a gente estava tentando ajudar esse cara, mesma história, Deus, por favor, envia alguém. Não passou 3 minutos, um discípulo convidou ele foi no bate-papo, estudou a Bíblia e foi batizado. Passou 3 semanas, ele estava lutando com a fé dele. Eu falei, irmão, você tem que entender que não tomar uma decisão é uma decisão. Você não tem que ser fiel a Deus, mesmo te rogo que você abra os seus olhos e possa ser fiel a Deus e toca uma porta. Está tendo um incêndio aqui no apartamento do lado. E ele falou, caramba, amanhã não está garantido mesmo. E ele teve essa experiência. Não passou 3 dias, ele... Sabe quando a foto da pessoa não aparece mais? Porque não se trata de experiências, irmãos. Se trata de entender o poder da palavra de Deus. Sabe o que é incrível disso? Sabe qual a parte incrível e super animante disso? Se a gente entende isso de verdade, a gente entende que qualquer pessoa pode mudar. Porque não se trata de você, se trata da palavra de Deus. Se a gente entende isso de verdade, pensa num familiar difícil, mas esse é difícil mesmo. Talvez a esposa está pensando no esposo, de novo, aqui. Às vezes é. Mas às vezes é a primeira pessoa que se torna discípulo da família. Porque não se trata de ser difícil, não. Se trata da palavra de Deus. Eu preguei isso faz um mês, lá em São Paulo, esse princípio. Em São Paulo não, em Bogotá. E eu falei, caramba, eu tenho que me arrepender disso. E liguei para meu pai, pai, vamos começar a ler a Bíblia junto uma vez por semana? Era só perguntar isso, 20 anos atrás quase. E ele falou, legal.
quase chorando assim de emoção, eu vou convidar sua mãe e sua tia também. Eu falei, sim. E já faz 3 semanas que a gente está estudando a Bíblia junto, uma vez por semana. E eu tenho uma convicção, irmãos, que não se trata dos exemplos que eu vou dar, só de ler a Bíblia juntos. Só de ler a Bíblia juntos. Com o tempo, o coração dele vai suavizar. O coração dele vai abrir, porque eu tenho essa fé. A palavra de Deus pode mudar. Se mudou o meu coração, se mudou o coração do Valdir, pode mudar de qualquer pessoa também. Irmãos, para concluir aqui pelo tempo, como famílias de igreja, a gente tem um sonho de alcançar todas as nações. E não é porque nasceu no meu coração, no coração do Vini, não, por causa de Jesus mandou esse sonho para cada um de nós. E é incrível que Deus já tem feito só através da igreja de São Paulo. A igreja de Lima foi plantada, a igreja de Bogotá foi plantada, a igreja de Cidade de México, Rio de Janeiro, Campinas, São Carlos e agora Belo Horizonte também. Deus tem feito coisas incríveis, mas eu quero falar com aqueles que querem ver coisas ainda maiores acontecendo. A gente tem que ter essas convicções que Jesus tinha, irmãos. E que se a gente vive isso, não só nos nossos cadernos, se a gente vive isso, nesse mês novinho em folha que a gente tem, a gente vai ver coisas ainda maiores acontecendo, e para Deus já tudo a glória. Amém.